Genética e manejo eficiente podem sim ajudar a aumentar a produtividade e a rentabilidade do trigo. Esse é o nosso assunto agora. Ao vivo, eu converso com o analista da Embrapa Trigo, o Giovanni Faé. Bom dia, Giovanni. Bem-vindo aqui ao nosso Jornal Terra Viva, primeira edição. Bom dia, é um prazer estar falando com você. Prazer é nosso. Giovanni, você participou, de um estudo aí na Embrapa que buscou identificar meios para o produtor economizar na produção de trigo sem perder aí potencial produtivo, Primeiro, eu gostaria que você comentasse quais fatores, que comprometem o cultivo do cereal hoje e isso em relação ao manejo mesmo, ao uso de tecnologia. A gente está vivendo um momento fantástico de preço, aí que tem estimulado um aumento da área dos cereais de inverno, mas é muito importante a gente não esquecer de fatores que vão levar o produtor a ganhar dinheiro. E não é só o preço do cereal, isso a gente tem que associar ao custo, né? Custo de produção. E na última safra a gente fez um trabalho levantando aspectos de manejo, sempre associado a cultivares, onde o produtor consegue economizar sem perder potencial produtivo. Então a gente consegue realmente atingir níveis de produtividade altos, mas melhorando a rentabilidade através desses ajustes em manejo. Esse trabalho que a gente fez no ano passado foi escolhido uma cultivar, uma cultivar avançada, que traz na genética algumas características que possibilitam reduções, por exemplo, em sementes, então estimulando também o produtor a buscar uma semente de qualidade no mercado, a ter esse investimento, e também pela resistência a doenças, economizar em fungicida. E quando a gente soma essas duas coisas, a gente demonstrou aí que é possível reduzir em até R$ 400 por hectare, é um número do inverno muito significativo, melhorando a rentabilidade, com produtividades médias nesses 20 locais de 4.000 quilos de trigo por hectare. Então, bem acima aí da nossa média estadual, em algumas áreas chegando aí até 6.000 quilos de trigo por hectare, ou seja, os famosos 100 sacos. O inverno é importante a gente se dar conta nesses produtores que estão ou retomando na triticultura por questão de preços, que quando a gente trabalha num ambiente como o sul do Brasil tão arriscado, ele precisa associar esse tipo de manejo para conseguir diminuir o seu risco e não se frustrar. Infelizmente, nesse fator, a gente tem aí 10% da área cultivada no verão, sendo cultivada no inverno, isso é muito baixo, a gente tem um potencial tremendo, não só para trazer renda para a propriedade, mas para gerar a economia do Estado. E associando esse trabalho, o grande objetivo foi a gente conseguir aumentar a área de cereais de inverno, trazendo todo esse benefício aí que a gente fala tanto da sustentabilidade, seja econômica, trazendo várias vantagens aí para as culturas de verão, como a soja, por exemplo, muitos benefícios associados. Então, esse casamento aí da genética com o manejo eficiente, que vai melhorar a rentabilidade, vai estimular o produtor a continuar na triticultura, ou muitos a voltarem à triticultura e a gente conseguir aumentar, talvez dobrar a área, essa é a nossa meta. É um trabalho que realmente está trazendo muita expectativa, tanto da nossa parte como dos parceiros que têm trabalhado com isso, e também aí mostrando, além desse manejo, oportunidades para a gente transformar esses cereais de inverno em produto animal, proteína animal, e aí sim conseguir rentabilidades do inverno que podem chegar aí a 100, transformando em soja, que é o nosso cash crop aí, 100 ou mais sacos de soja por hectare em termos de rentabilidade bruta, ou seja, passando aí dos 15, 16 mil reais por hectare, num período de inverno onde a gente tem esse risco associado, mas normalmente a gente tem as áreas ociosas. Certo, Giovanni. A partir dessa pesquisa, quais as principais recomendações para os produtores, que vão começar a cultivar o trigo agora em março? A primeira recomendação é cultivar o trigo na época correta. Nós temos uma perspectiva, de aumento ou expectativa, muitas vezes que a ciência não tem comprovado, na maioria dos casos, de antecipar cada vez mais, a semeadura da soja. Então, a gente acaba antecipando o trigo e aí levando ele para um período de risco por perda por geadas, por exemplo. Então, semear no período correto é fundamental para a gente evitar essa frustração da geada. Associado a isso também, a gente conseguir entender a genética, ou a cultivar que a gente tem na mão. E aí, claro, a gente vai casar, seja a época de semeadura, como quando a gente tem uma semente de qualidade, a população de plantas. Então, nós mostramos aí que 40, 60 e 80
plantas por metro, vamos falar em populações, não variaram essas produtividades. Só aí a gente consegue ter uma economia que varia de 150 a 200 reais por hectare na semente. Também entender a genética, o que está associado a doenças foliares. É muito importante a gente saber manejar doenças nesse nosso clima, nesse inverno, né, na região sul aqui, como no nosso estado. Então, algumas doenças, elas precisam realmente de um fungicida para proteger esse potencial produtivo, mas muitas cultivares já trazem isso. O melhor controle vem, é como nós agora, a gente está vivendo um momento difícil de pandemia, a nossa imunidade é muito mais importante, né? Então a gente está sadio e a planta é da mesma forma. A genética traz essa vantagem, então tudo que a gente colocar de fungicida sem necessidade vai ser um custo extra que vai levar ao risco. Então a gente conseguiu trabalhar isso, por exemplo, cultivares que não precisam, né, fungicida para doenças foliares, levar para doenças de espiga, que aí sim a gente está, né, aumentando ou mantendo o potencial produtivo com qualidade. Então, pensar sempre nisso, época, genética, redução de fungicida onde as cultivares permitem e potencializar. Os fertilizantes são muito importantes, né? A gente entende que isso vai potencializar o potencial produtivo. Eu gostaria também, para a gente finalizar, infelizmente já estourou o nosso tempo, mas rapidamente, qual que é a perspectiva, né, de plantio de trigo aí este ano, né, tendo em vista que alguns fatores comerciais favorecem a safra do Brasil, o país também precisa diminuir aí a dependência de importação. A gente está vivendo um momento também difícil se a gente for pensar em alimento para, né, o gado. Então, a gente já vem num segundo ano de frustração. Esse ano, o Noroeste aí teve uma frustração grande, seja pela seca, mas agora nós temos problemas de enfesamento, de doenças. Então, vai faltar comida de qualidade, silagem de milho de qualidade. Então, os cereais de inverno estão sendo motivados também, né, seja pelo preço, mas também pela demanda, para a gente conseguir levar um alimento de qualidade para os animais. A nossa expectativa na Embrapa Trigo, a gente trabalha que nos próximos anos a gente consiga dobrar a área de cereais de inverno. Essa safra realmente a gente vai ter um aumento bem significativo, né? E como eu falei antes, a gente trabalhando com essa posicionamento em genética e manejo, né, a gente consegue melhorar a rentabilidade, fazer com que o produtor se mantenha mesmo num cenário de redução de preços, mas também se a gente tiver a oportunidade de transformar isso em proteína animal, aí as rentabilidades, né, por hectare no inverno são fantásticas e tudo isso aí, todo esse contexto vai realmente favorecer, né, a economia como um todo. Perfeito. Giovani, obrigada, viu, pela sua entrevista, toda essa análise aqui no nosso Jornal Terra Viva. Ótimo dia para você e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.